Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso quadro Observatório das Origens. Você já sabe, toda semana, Maura e eu destacamos aqui algumas notícias, alguns artigos, publicações do mundo científico, sempre analisando cada uma delas com o nosso viés criacionista. Então você tem aí o fato e depois tem a interpretação dele, que é o nosso direito, né? E o canal da Maura tem o mesmo nome, Observatório das Origens. Se você não se inscreveu ainda, de novo, fica aqui o convite, aproveite aí, vá lá, se inscreva, acione o sininho para receber notificações de novos conteúdos. A gente posta aqui durante a semana, terça, quarta ou quinta-feira, dependendo das circunstâncias, em meu canal e no dela, esse quadro, Observatório das Origens. Mas às sextas-feiras, a Maura tem apresentado ali um podcast com mais informações, ela expande esses conteúdos aqui, traz outros mais. É a nossa forma aí de manter o criacionismo, a boa ciência em evidência, né, dando a nossa contribuição aí para esse universo aí, para aqueles que gostam desse tipo de assunto. A Maura é bióloga, doutora em ciências, dirigiu o Museu das Origens lá em Galápagos por alguns anos e atualmente é professora lá em Blumenau, Santa Catarina. Tudo bem, Maura? Tudo bem, Michel? Sou muito bom essa semana, né? Foi um pouquinho mais corridona, a gente teve que fazer uma adaptação aí no dia do nosso programa, que inclusive, antes da gente partir para as notícias, eu estive lá na Convenção Maranata, né? No fim de semana, no feriado. E ó, eu até esqueci de comentar com você, mas apareceu muita gente que vê o nosso programa aqui, viu? Legal. Que gosta, que assiste, que segue, que compartilha. Então eu queria mandar um abraço para esse pessoal que apareceu lá em Brasília, foi falar com a gente e tal. Foi muito bacana e eu coloquei até um vídeo no meu canal agora de manhã, mostrando como é o stand lá que eu fiquei do criacionismo, né? A exposição que a gente tinha lá e tal, foi muito legal. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo que acompanha a gente, que pôde estar lá no presencial. É muito legal ter esse feedback assim, né? Bem bacana. Legal mesmo, né? Para quem não soube, né? Se é que alguém não soube, a Convenção Maranata foi lá em Brasília, 20 mil participantes, maioria jovens, né? Estiveram ali acampados em volta do estádio Mané Garrincha. E durante as programações estavam lá, né, dentro do estádio, ouvindo palestras e louvores. Depois fizeram uma marcha, né, uma caminhada ali para o Brasília, caminhada pela paz. E havia vários estandes, né, da Casa Publicadora Brasileira, da Novo Tempo, da Sociedade Criacionista Brasileira. A Mauro esteve lá, então, ali interagindo com os visitantes. E que bom saber disso, né, que o pessoal tem acompanhado. Então, já peço aí para os amigos que aproveitem e compartilhem também esses conteúdos com seus amigos, grupos de WhatsApp, enfim, para que isso chegue mais longe, né. Quero lembrar também, antes de nós partirmos aqui para as notícias, que você pode e deve conhecer o site da Sociedade Criacionista Brasileira, é o scb.org.br, tem muito conteúdo bom lá, e inclusive uma loja virtual, nela você pode ter acesso ali a várias publicações muito interessantes, material de primeira e profundo sobre essa questão, essa controvérsia envolvendo o criacionismo e evolucionismo. E no site da Casa Publicadora Brasileira, onde eu trabalho, o cpb.com.br, você tem ali a seção de livros, e nessa seção você encontra a subseção Ciência e Religião. Tem vários livros muito bons também sobre a questão aí do criacionismo, ciência e religião, como eu disse, material muito bom para que você possa formar uma cosmovisão criacionista bem fundamentada. Durante a semana, entre um programa e outro, a Maura e eu ficamos garimpando aí os sites de notícias, de ciências, e a gente então faz uma seleção, ela faz uma seleção de tudo aquilo que a gente junta, e aí traz para cá 2, 3, no máximo 4, e o tempo é curto, né, temas para analisá-los, repito, sob a ótica criacionista. Maura, quais foram os que você selecionou para este programa? Bom, eu selecionei 2 bem interessantes aqui. Antes de falar sobre as notícias, eu queria só fazer uma correção numa informação que a gente falou na semana passada. Na semana passada a gente fez
a gente comentou uma notícia que falava de tecidos moles e tal, né? Na verdade, falava de penas dos dinossauros, aquela coisa toda, e em algum momento eu falei sobre tecido mole. E aí um amigo me enviou uma mensagem fazendo uma correção, e eu gostaria de fazer a correção aqui, né? Quando a gente fala de tecido mole, a gente está falando de tecidos, aquele que a gente estuda na anatomia, que é tecido mole? É uma cartilagem, né? A pele, os nossos órgãos internos e tal. E a expressão em inglês soft tissue, ela abarca todo e qualquer tecido mole que é encontrado, inclusive alguns tipos de tecido duro, né? Então, esse meu amigo me chamou a atenção que essa diferenciação que eu fiz, na verdade, eu falei a mesma coisa, né? Então, o que eu estava querendo dizer ou fazer referência foi a questão de biomoléculas que foram encontrados, que foram desmineralizados, né? Então, a ideia é o seguinte, inclusive esse meu amigo, ele é um cientista e já publicou artigos propondo um outro termo para esse tipo de molécula ou de tecido que a gente consegue encontrar, né? Porque o processo é o seguinte, você precisa desmineralizar esse fóssil, tirar essa cobertura de mineral, e aí se você achar algum tipo de tecido ou de molécula ou de estrutura e tal, aí sim é o que as pessoas costumam chamar de tecido mole, né? Que tem muita gente que usa isso para dizer não, porque não pode ter acontecido há tanto tempo assim e tal. Mas o processo realizado para chegar nesse resultado é que você precisa desmineralizar o fóssil para encontrar ali dentro essas células, essas estruturas, biomoléculas e até mesmo um nível menor, né? Então, esse meu amigo, ele propõe um novo nome para que a gente especifique esse tipo de material, que são os biomateriais não mineralizados. São aqueles materiais que depois de serem desmineralizados ali no fósforo, eles são encontrados, que foi o que a doutora Mary Schweitzer encontrou e que a gente tem as imagens na internet, né, lá do osso T-Rex, aquela coisa toda. Certo? Só fazendo essa correção que é importante aqui. O primeiro texto que eu queria falar, o artigo, ele é um artigo muitíssimo interessante. É um artigo que vem falando, na verdade é uma reportagem de divulgação de uma terapia gênica que foi feita com crianças na China e crianças que nasceram surdas, estão passando a ouvir, já recuperaram aí cerca de 50%, 60% da sua audição, né? Então, eu achei muito interessante, porque muitas vezes as pessoas acabam demonizando a ciência e falam, não, porque não sei o que, né? Mas a gente precisa também aqui ressaltar as contribuições muito importantes que a ciência tem para o nosso dia a dia. Não é só aqui a nossa intenção falar de dinossauro, de evolução, ou de, enfim, né, de fóssil. A gente precisa entender que a nossa posição aqui no mundo, ela nos faz entender diversas áreas, não apenas essa. E eu achei muito interessante porque é o seguinte, a gente tem doenças que são causadas apenas por um par de genes, né? Então, esse par de genes, ele veio de onde? Bom, você recebeu um do teu pai e um da tua mãe, por isso que é um par, né? Só que daí o que acontece? Lá no colégio a gente estuda a lei de Mendel, a gente estuda a genética mendeliana e a gente conhece os dominantes e os recessivos, né? Doenças que são causadas por genes recessivos, por exemplo, precisa que a criança ou que a pessoa ela tenha as duas cópias iguaizinhas do gene. Se a pessoa tiver uma só, ela não vai ter a característica. Para ela ter essa característica, no caso dessa surdez, né, congênita, ela precisa receber uma cópia do pai e uma da mãe, o que é muito raro de acontecer.
E aí, a terapia gênica, ela é indicada exatamente nessas situações. Por que isso é importante? Porque muitas doenças que as pessoas têm hoje em dia, mesmo muitas genéticas, elas são doenças que são causadas por diversos genes. Então, é bem difícil a gente ter doença que é causada por um parzinho só. E essas que são causadas por um parzinho são doenças que estão sendo estudadas, que podem ser tratadas com essa terapia gênica. O que é a terapia gênica? Os cientistas eles pegam uma cópia desse gene, que é essa sequência do DNA, uma cópia que é a correta, que não vai dar a doença, e coloca essa cópia do gene num vírus. Aí ele pega essa cópia do gene que está dentro desse vírus e pega esse vírus e coloca lá no lugar da pessoa que ela está doente. Ou seja, se a pessoa é cega, tem uma doença que afeta a retina, por exemplo, e que também é tratado com terapia gênica, o cientista vai injetar esse vírus que tem o gene correto na retina. No caso dessas crianças, os cientistas, eles injetaram esse vírus com o gene correto aqui na região do ouvido, que é responsável por transmitir a vibração do som para o cérebro, né? Porque o que estava acontecendo? As crianças, elas estavam produzindo uma substância que estava afetando as sinapses, e por isso ela não conseguia, então, ouvir, né? E aí, o que aconteceu? Com esse vírus, com a cópia correta desse gene, o que o vírus vai fazer? Ele vai se reproduzir dentro da célula, daquela região. E quando o vírus se reproduz dentro dessa célula, ele insere a cópia correta do gene na célula daquela criança, daquela região que não funciona bem. Então, aos pouquinhos, esses vírus, eles vão substituindo aquele DNA que tem a mutação naquelas células. E aí, depois de 6 meses, as crianças já começaram a ouvir. Elas têm dificuldade para ouvir algumas coisas, um sussurro, alguma coisa mais baixinho, mas essa conversa normal que a gente tem entre nós, elas estão ouvindo normalmente. Então, eu achei bem interessante, porque os cientistas dizem que o gene era tão grande, o gene que eles queriam substituir, que eles tiveram que partir o gene em 2 e colocar em 2 vírus diferentes, fazer uma mistura com esses 2 vírus diferentes, colocou ali naquela região, e aos pouquinhos esse gene defeituoso foi sendo substituído pelo gene correto, e eu acho isso sensacional. Imagina, só que veja, né, Michel, só tem uma limitação, porque não é qualquer doença, são doenças que são causadas apenas ali por um parzinho de genes, né, e são mais raras. Então, estão acontecendo testes, outras terapias na Inglaterra e tal, mas olha só que legal a gente ter a possibilidade de nós consertarmos deficiências como a audição, por exemplo, né, que é tão importante para a gente conviver em sociedade e tal, nesse caso específico, mas com o auxílio do desenvolvimento do conhecimento científico, etc. Eu achei muito interessante essa notícia. E, Maura, eu creio que é importante destacar esse tipo de coisa, porque, não sei, existe uma espécie de neura atualmente, né, de pessoas que são contra a ciência, como se a ciência fosse um inimigo da humanidade, os cientistas estivessem ali só elaborando coisas para cientistas malucos ou coisa parecida, né? A gente não ignora o fato de que, obviamente, muitas vezes pesquisas, tecnologias são usadas para o mal, mas também não podemos ignorar o fato de que a boa ciência e pessoas que trabalham com ética, né, estão trabalhando também para o bem da humanidade. Nós vivemos num mundo degradado pelo pecado, enfrentamos uma série de problemas, doenças congênitas, doenças adquiridas, enfim, que trazem sofrimento à humanidade. E se nós temos recursos para amenizar isso, ou até resolver em alguns casos, por que não usá-los? Eu entendo que Deus, ele concedeu inteligência ao ser humano também
para lidar com essas coisas, né? Então, quando vem aquela ordem lá no Éden mesmo, né? Dominai, não é no sentido de explorar de maneira irracional e devastar, é no sentido de usar para o bem mesmo, né? De manipular a matéria, de descobrir coisas, e eu vejo assim com muito bons olhos também, como você mesmo disse, né? Que essas pesquisas, elas têm trazido benefícios à humanidade e diminuído o sofrimento de muita gente, né? Então, é importante separar as coisas, né? Ciência, a ciência pura, a ciência verdadeira, é algo divino, né? Deus que criou a ciência. Há pessoas que confundem hipóteses, ideias, protocolos, como se fossem a ciência, né? Mas a ciência, na verdade, é como diz um amigo nosso, né, Maura? É como se fosse uma caixa de ferramentas que Deus deu à humanidade, a humanidade descobriu isso, para entender o mundo que nos rodeia, né? Então, a ciência verdadeira, ela está de acordo com a revelação de Deus na Bíblia e é algo muito bom que vem de Deus, né? Então, não confundamos as coisas, né? Maura, que você tem para nós? Bom, tem mais uma aqui que é bem interessante, uma notícia do Life Science, foi publicada 2 dias atrás, e diz aqui que o cérebro pode armazenar quase 10 vezes mais dados do que se pensava anteriormente. Agora, uma primeira pergunta que pode vir é o seguinte: como que os cientistas conseguem medir a capacidade de armazenamento do cérebro, né? Que a gente não é um HD externo que vem na embalagem, ó, isso aqui armazena 1 tera, não é exatamente assim. Então, os cientistas, eles fazem uma analogia com a nossa capacidade de armazenar informações com a mesma unidade de armazenamento dos computadores, são os bits, né? São os bytes. Então, eles medem essa capacidade pelas sinapses dos neurônios. Para você que não lembra exatamente o que é uma sinapse, os neurônios, que são as células do nosso cérebro, responsáveis aí pelo processamento das informações, eles se comunicam, né? Eles não se comunicam exatamente de uma forma que eles ficam grudados, mas existe um espaço muito nanométrico entre eles. São liberadas algumas substâncias químicas. E essas substâncias químicas que são responsáveis pela comunicação, que é o que a gente conhece como endorfina, serotonina, todos esses ninhas aí são chamados de neurotransmissores. Então, essas sinapses são extremamente importantes para o funcionamento do nosso cérebro, né? Eles achavam, os cientistas antigamente, que o nosso cérebro teria um número bastante limitado de sinapses, ou os neurônios tinham tamanhos, intensidades, e esse número limitado de sinapses poderia limitar a capacidade de armazenamento do nosso cérebro. E aí uma pesquisa que foi publicada recentemente, então vem contestar essa ideia de que a gente tem essa capacidade limitada de armazenamento. Então, o que esse estudo fez? Os pesquisadores, eles desenvolveram um método muito preciso para avaliar a força dessa conexão entre os neurônios e usaram para isso o cérebro de rato, né, gente? Lógico, não se pode fazer esse tipo de experimento com pessoas. Então, como o rato, ele tem uma forma do seu corpinho funcionar muito parecido como o nosso, eles são usados como modelos para nós entendermos como funciona o nosso cérebro. Mas é lógico que existem fases de estudos de ratos que eventualmente precisam também ter uma fase de estudo em humanos, e aí eles vão usar outros métodos que não são invasivos, né? Mas enfim, e aí então os pesquisadores, eles queriam então medir a força dessas conexões nesses neurônios. Agora, por que isso é importante? Porque, gente, a sinapse é a base da nossa memória e da nossa aprendizagem. Então, se a gente consegue entender melhor como elas funcionam
qual a capacidade que elas têm. Isso é muito importante para a gente entender melhor como a nossa memória é armazenada, como que nós podemos aprender melhor. E eu acho que a neurociência tem sido assim, tem tido um grande boom de desenvolvimento, tem sido tão importante para nós, porque a gente consegue entender como o nosso cérebro funciona, ou de repente a gente tem alguma dificuldade, né? Quantas pessoas aí estão se descobrindo com TDAH, com um monte de coisa, e aí quando buscam ajuda, conseguem se entender muito mais, conseguem entender, caramba, então quando eu era adolescente estava estudando, então eu não conseguia fazer isso porque é o jeito que o meu cérebro funciona, né? Então eu acho interessante a gente falar a respeito dessa questão, e a notícia é muito simples, o estudo não vou dizer que o estudo é simples, mas a forma como a notícia foi escrita ali, passou a informação mais importante do estudo, é bem rápido e é simples, mas isso mostra que é muito importante a gente entender o nosso cérebro e como isso tem um efeito muito rápido no nosso dia a dia, como isso pode melhorar a nossa vida, pode melhorar a nossa saúde mental, e nos deixa de boca aberta que quanto mais o homem pesquisa, mais ele se surpreende e encontra coisas incríveis a respeito do funcionamento do nosso cérebro, e isso faz a gente refletir, né, Michelson, como é que alguns milhões de anos de evolução poderiam ter sido responsáveis por construir uma máquina extremamente complexa que ainda se sabe muito pouco a respeito, né? O tanto de coisa que a gente sabe ainda é pouco comparado com com a capacidade, né, que a gente foi projetado aqui. É incrível isso. Eu li um livro um tempo atrás da Publifolha, que fala justamente sobre a arquitetura, né, cerebral. E o autor dizia assim, que o cérebro é o 1,5 kg de matéria mais complexa do universo. E é tão complexo que nem se entende, né, plenamente. Aqui no meu blog, criacionismo.com.br, você já sabe que é um blog que já tem quase 20 anos de história, né? Então tem muito material aí publicado já. Você pode usar aqui o buscador, ó, e digitar aqui, eu tinha colocado aqui tecidos moles, por exemplo, né? Tem material ali sobre isso. Aí você coloca aqui, ó, cérebro, né, no buscador. Você vai encontrar aqui vários textos já publicados. Ó. Cientistas tentam imitar design inteligente do cérebro. Se a imitação não consegue nem chegar lá, imagina o original, né? Evidências de uma consciência além do cérebro. Processador é imitação, o cérebro não. Supercomputador tenta imitar o cérebro humano. Imagem revela como o cérebro é organizado. Então tem um monte de coisa aqui. Ó. Supercomputador K simula 1% do processamento cerebral, imagina, né? Então, o cérebro é capaz de trabalhar com 11 dimensões. Se você colocar aqui embaixo, clicar aqui no próximas postagens, você encontra ainda bem mais materiais. Fica aqui o convite, tá bom? criacionismo.com.br. Você pode usar esse banco de dados aí e um blog, né, que já tem uma história, tem colaboradores, a Maura é uma delas, né, um desses colaboradores. Então é isso, né, Maura? Ficamos por aqui. Acompanhe toda semana aí o nosso quadro Observatório das Origens. Vá lá ao canal da Maura, que tem o mesmo nome, Observatório das Origens, se inscreva ali, acione o sininho para receber avisos de novos conteúdos. Faça os seus comentários aqui abaixo também, no canal da Maura também. Os comentários levam o YouTube a entender que o assunto é relevante, né? E vai compartilhar mais também. Então é isso. Vamos promover a boa ciência, vamos promover essa visão criacionista do mundo, que nós entendemos ser o melhor modelo para interpretar a realidade, porque mescla aí a visão teológica com a visão científica, e isso nos dá lentes mais possantes, como aquelas que, por exemplo, Isaac Newton usava, né? Copérnico, Galileu, Blaise Pascal, os pais da ciência, que não abriam mão dessas duas grandes ferramentas para entender o mundo, o universo, a boa teologia e a boa ciência. Maura, um abraço. Obrigado aí mais uma vez pela parceria, e a você que nos acompanhou, um abraço também, um bom restante de semana, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente, até.